O precedente judicial é uma decisão tomada através de um caso concreto que pode servir como base para julgamento de um processo semelhante. O Academia de hoje vai debater um estudo que apresenta uma nova teoria do uso e aplicação dos precedentes judiciais no Brasil. A tese foi realizada pelo Dr. Juraci Mourão Lopes Filho. Os precedentes judiciais no constitucionalismo brasileiro contemporâneo. Tese apresentada à Universidade de Fortaleza como exigência parcial para obtenção do título de doutor em Direito Constitucional. Orientadores, professor Dr. Martônio Montalverne Barreto Lima e Dr. Lênio Luiz Streck. Para participar do debate, convidamos Hugo de Brito Machado, segundo professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, e Eliane Saldan, mestre em Direito Constitucional. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E agora nós vamos conferir um resumo do estudo de Juraci Mourão. A tese apresenta uma nova teoria do uso e aplicação dos precedentes judiciais no Brasil, adequada às atuais exigências filosóficas, teóricas e práticas do constitucionalismo contemporâneo. Propõe o uso e aplicação mediante a força hermenêutica de cada julgado, aferida por elementos não apenas formais, mas também materiais de coerência e justificação, evitando assim a redução de precedente à norma. Doutor Juraci, agora eu gostaria que o senhor falasse sobre a metodologia utilizada na tese. Antes de mais nada, é uma grande satisfação estar aqui, Tiago, professor Hugo, professora Eliane. A metodologia que eu utilizei foi a pesquisa bibliográfica, não só de literatura nacional, mas também estrangeira, principalmente inglesa e americana, mas também alguns estudos alemães e italianos sobre o caso. Foi procurado também alguns estudos de outros países da América do Sul, mas basicamente ficaram nessa revisão e aplicação do que foi desenvolvido na análise de decisões tanto do STF quanto do STJ e outros tribunais nacionais. O doutor Juraci separou para a gente 3 obras que foram utilizadas no trabalho. Vamos conferir. Uma teoria do precedente, Raimo Siltala, editora Hart Publish. Interpretando precedentes, organização Neil Markovic, Robert Summers e Arthur Goodhart, editora Ashgate. O que é isto? Precedente judicial e súmulas vinculantes. Lênio Streck e Jorge Zábido, editora Livraria do Advogado. Doutor Juraci, qual foi a contribuição dessas obras? Inicialmente, o do Neil McCormick, ele reúne a opinião de vários autores de vários países a respeito do tema. Então, deu para dar uma visão geral de vários países pelos professores responderem as mesmas perguntas. Sem falar que é o livro mais citado em obras estrangeiras e nacionais sobre o assunto. Do professor Raimo Siltala é o mais profundo no aspecto teórico. Ele esboça as várias ideologias e as várias teorias que ele encontrou sobre os precedentes e aprofundou isso em camadas. E o do professor Lênio Streck com o Jorge Abud, ele faz uma análise crítica do uso dos precedentes aqui no Brasil. Tá certo, agora é a hora mais importante aqui do nossa academia. A gente gostaria então que o senhor fizesse aí o resumo do trabalho. Bom, o trabalho foi desenvolvido ao longo de 3 anos e meio de pesquisa no doutoramento na Universidade de Fortaleza e a análise pautou em 3 níveis. Inicialmente, eu procurei analisar a infraestrutura filosófica que está na base do estudo dos precedentes. Foi percebido que no Brasil, embora os precedentes venham ganhando espaço não só no estudo como na prática, eles estão carentes de uma teoria específica. E, em razão de nossa base filosófica ser uma filosofia ainda metafísica, ou como alguns chamam de filosofia da consciência, permitiu que se buscasse nos precedentes algo similar a uma norma legislativa, que isso nós entendemos ser um engano utilizar precedentes como se for uma norma legislativa. Então, nessa parte infraestrutural, nós fizemos a pesquisa e a análise dos precedentes, partindo da premissa filosófica da hermenêutica filosófica de Heidegger e Gadamer, para mostrar que o conhecimento do precedente é valoroso em razão do enriquecimento hermenêutico que ele causa nas várias disposições constitucionais e legislativas pertinentes. Ou seja, com essa adequada perspectiva filosófica, se impede que se abstraia o precedente
alheando o julgado do caso concreto em que ele foi produzido. Com isso, repito, enriquece o precedente. Num segundo nível, no nível profundo de teoria e de ideologia, nós percebemos, por exemplo, que existem três teorias, três ideologias que podem ser agrupadas em paradigmas a respeito do precedente. Nós podemos encontrar um paradigma normativista que encara o precedente e o reduz como norma. Normalmente são países de tradição legislativa, o que normalmente se chama de civil law. Nas referências que tem, tanto na referência judicial como na referência legislativa, se equipara o tribunal que emite o precedente a um legislador em pequena escala. E encara a relação das cortes posteriores com esse precedente com uma certa submissão, tal qual um aplicador de uma norma legislativa. Chega-se, inclusive, a utilizar elementos de não se propor a interpretação de precedentes, mas apenas a busca dos seus extratos formais, o que repete uma antiga teoria exegética francesa. O outro paradigma seria contextualista. Esse paradigma já seria mais desenvolvido na tradição anglo-saxã, embora se fale common law, mas esse termo designa várias coisas diferentes, mas principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos não se encara o precedente como uma imposição de uma corte sobre outra. Não se encara uma determinação normativa ou prescritiva de uma corte sobre outra. É muito mais um conhecimento que se deve buscar do precedente, desse julgamento pretérito, seja para adaptá-lo a novas circunstâncias, seja para compreender o que aconteceu ou o que a corte anterior quis dizer, para aplicar. A grande diferença entre o paradigma normativista e o contextualista é o grau de deferência que se pode existir, que pode se encontrar entre um e outro. Num paradigma normativista, a corte posterior teria uma submissão maior, enquanto o contextualista ele seria mais livre para entender aquele acontecimento da corte anterior. E é curioso que no paradigma normativista não se desenvolve uma teoria sobre o precedente. Não se considera o precedente uma fonte autônoma do direito. Sempre se tenta acoplar o estudo do precedente ao estudo de uma norma legislativa, como se fosse meramente uma interpretação da Constituição ou da lei. Já no paradigma contextualista, se encara o precedente como algo autônomo e objeto de estudo também autônomo. E é curioso que nesse paradigma contextualista, que alguns autores indicam como sendo o que o Brasil está se abeberando atualmente, não tem o trato legislativo sobre o assunto como nós temos. Nos Estados Unidos e na Inglaterra não existe uma lei, não existe uma norma, não existe uma prescrição dizendo que uma corte posterior é obrigada a seguir os precedentes de uma outra corte. Não disciplina como é que se dá isso. Inclusive, alguns autores indicam que isso seria uma maneira de se romper a separação de poderes. E aqui no Brasil, nós temos pródiga legislação, desde o altiplano constitucional, falando da submissão a precedentes. Isso já é uma diferença muito grande. Então, o Brasil, na verdade, ele se situa num paradigma normativista, embora busque e adapte elementos do paradigma contextualista. Entretanto, nós entendemos que no atual estágio de desenvolvimento do constitucionalismo contemporâneo, o normativista é inaplicável. Repito, porque o constitucionalismo demanda um maior aprofundamento, um maior conhecimento do direito em função do caso concreto. E o precedente permite isso, na medida em que ele produz sentido a partir de argumentos e contra-argumentos e produz uma fundamentação. E não seria suficiente o contextualismo porque não se fica preso ao que a corte anterior disse ou fez, mas, na verdade, se tentar compreender o círculo hermenêutico que aconteceu no precedente. Por isso que há um novo paradigma, chamado de paradigma sistêmico, que é apresentado de maneira embrionária por autores como Ronald Dworkin, em que apresenta precedente não reduzido a uma norma, mas como esse novo e autônomo elemento que não tem um enactment force como uma lei, não tem uma força de promulgação. Teria muito mais uma força de atração, uma força hermenêutica, que terá sua relevância graduada em função do caso posterior. Quanto mais próximas as decisões,
mais o precedente seria influente. E a determinação dessa proximidade se dá por elementos formais e elementos materiais de coerência e justificação. Isso é um dado importante, porque quando se utiliza o paradigma normativista, se dá ênfase à ideia de norma e à ideia de vinculação apenas formal. Se julga porque é um precedente do tribunal de que faz parte aquele juiz. É porque é um precedente do Superior Tribunal de Justiça ou porque é um precedente do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é um dos elementos que pesam na relevância de um precedente. Além disso, e mesmo nesse aspecto formal, você pode verificar diferença de influência de um precedente se ele é, por exemplo, produzido em um controle abstrato de constitucionalidade com efeito erga omnes, se ele é num órgão fracionário ou num órgão plenário, se ele foi por maioria ou se foi por unanimidade. Então, até mesmo os extratos formais comportam gradações de investigação. Mas, além deles, você tem que observar o aspecto de coerência. Um precedente ele não pode ser analisado de maneira isolada das outras fontes do direito. Um precedente não é só porque ele foi emitido por um tribunal que será suficientemente forte para um caso posterior. Tem que se verificar, por exemplo, se ele tem respaldo na doutrina, em outros precedentes, na legislação e até mesmo em julgamentos de cortes distintas. No de justificação, deve-se observar como é produzido o precedente, como ele é apresentado. Como a relevância do precedente e a sua função principal no direito é enriquecer sentidos, ou seja, ofertar sentidos ou optar por sentidos em função de um caso concreto, a justificação que se apresenta esse novo sentido, quanto mais rica e adequada, mais força conferirá ao precedente. Então, são essas as ideias bases que estão na tese, que foi apresentado e discutido, que apresento hoje aqui para os amigos. Tá certo. Muito obrigado, então, pela explicação. A gente vai para um rápido intervalo e, em instantes, estaremos de volta com o debate da tese aqui hoje no Academia. Estamos de volta com a Academia e agora vamos debater a tese do Dr. Juracy Mourão Lopes Filho. O estudo trata dos precedentes judiciais e foi apresentado à Universidade de Fortaleza para obtenção do título de doutor em Direito Constitucional. Mas antes do debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Direito Municipal, Regina Maria Macedo Neri Ferrari, editora Revista dos Tribunais. Capitalismo Humanista e Socialismo. O Direito Econômico e Respeito aos Direitos Humanos. Antônio Carlos Mateis de Arruda Júnior, Juruá Editora. Discurso Científico na Modernidade. O conceito de paradigma é aplicável ao direito? De Álvaro Ricardo de Souza Cruz, editora Lumen Iuris. E é importante ressaltar também que a tese do Dr. Juracy deu origem a este livro, Os Precedentes Judiciais no Constitucionalismo Brasileiro Contemporâneo, da editora Pódium. Agora, então, vamos conversar, né? Vamos iniciar nosso debate. Primeiro, eu queria pedir para a mestre Eliane Saldan fazer a pergunta aqui para o Dr. Juracy. Muito obrigada mais uma vez, Thiago, pelo convite da TV Justiça. E eu começo parabenizando o Dr. Juracy pelo esforço, né, de consolidar uma tentativa de teorizar o que é tão utilizado no dia a dia por advogados, juízes e, enfim, que são os nossos precedentes, né? Nós falamos todos os dias de algo que nós ainda não definimos direito. Então, é de extrema valia sua obra, sua pesquisa. E dentro dessa análise, eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito da proposta do novo Código de Processo Civil, né, que ele elenca, repetindo alguns institutos que já existem no sentido de fortalecer o uso do precedente, como a repercussão geral, os recursos repetitivos e etc., ele estabelece, né, uma forma de repetir isso que o nosso Poder Judiciário brasileiro já tem a missão, né, e os tribunais superiores, em especial, de pacificar o entendimento a respeito da Constituição e da legislação infraconstitucional,
gostemos ou não, foi o nosso legislador constituinte que atribuiu essa função. E dentro dessa opção legislativa, constitucional, eles têm a função de pacificar o entendimento. Então, a nossa proposta de Código de Processo Civil estabelece o segmento, o alinhamento dos juízes, dos tribunais de segunda instância, a jurisprudência dominante nos tribunais superiores, com a possibilidade de estabelecer em seus regimentos internos um procedimento de revisão. Eu gostaria de saber da sua opinião sobre isso, porque se, por um lado, nós devemos buscar a segurança jurídica, a racionalidade do sistema, nós também não podemos engessá-lo, né? Nós temos efeitos aí de mutação constitucional, que, pela via da interpretação, muitas vezes atualizam os sentidos, né? Como o senhor tão bem lembrou. E se, por exemplo, ainda que um juiz de primeira instância, de segunda instância, né, os tribunais estaduais discordem desse entendimento, será que eles não poderiam já ir delimitando esse entendimento vencido ou divergente, para que na chegada de um processo, por exemplo, poderíamos pensar numa preliminar, como existe a preliminar de repercussão geral para o extraordinário hoje, uma preliminar de superação ou de não aplicação de súmula, porque alguma fórmula nós precisamos conceber, né? E eu gostaria de ouvir a opinião do senhor a respeito disso. Bem, professora Eliane, é muito importante a colocação feita pela senhora, sobretudo porque revela o terceiro nível de estudo, que é o nível superficial do direito positivo. O direito positivo, ele não traz consigo uma teoria. Então, é muito mais importante haver, por parte da comunidade jurídica, dos doutrinadores, da magistratura, definir teoricamente como deve ser encarado o precedente atualmente no direito, que então isso orientará a interpretação do direito posto. Então isso é interessante porque o Código de Processo Civil, o projeto de Código de Processo Civil, mostrou uma evolução da casa iniciadora para a versão final que está hoje na casa revisora. Na casa iniciadora havia aspectos de rigidez formal, de deferência. Na casa revisora já se mitigou isso, já no texto proposto que está em votação, já fala não de segurança com uma rigidez muito absoluta, mas de uma noção de coerência, que é o que é mais importante. Agora, o que é interessante é que, com o Código de Processo Civil, nós avançamos ainda mais na ideia de normatizar o uso de precedentes, o que é uma solução bem tipicamente brasileira. No direito inglês e no direito americano, não existe nenhuma obrigação legislativa. E, por exemplo, na França, pelo contrário, se proíbe que se decida com precedentes. Então, uma alternativa bem particular do Brasil. E o outro aspecto é que já há certos avanços, como, por exemplo, o efeito prospectivo da mudança jurisprudencial. Isso é algo indispensável, porque o direito jurisprudencial tem esse efeito deletério, como regra, de se aplicar mudanças de maneira retroativa, mas já se mitiga isso no Código de Processo Civil. Entretanto, ele não avança num aspecto que eu entendo fundamental. Se trata precedente, súmula e jurisprudência como se fosse a mesma coisa. Súmula não é precedente. E nós vimos tratando aqui no Brasil súmula como se fosse precedente. Aplicamos a súmula pela literalidade da súmula, quando ela deveria muito mais ser simplesmente um registro em orientação dos precedentes que lhe dão base. Isso é relevante, por exemplo, se uma súmula tem pouca base jurisprudencial, ela terá pouca força. A jurisprudência seria uma linha de precedentes no mesmo sentido. E o precedente seria esse caso julgado que dá um ganho hermenêutico. O Código de Processo Civil não avança nisso. Trata indistintamente súmula, jurisprudência e precedentes. Tá certo. Agora vamos passar a palavra para o professor Hugo de Brito fazer a pergunta. Fica à vontade, professor. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. E eu gostaria de parabenizar também o professor Juracy pelo trabalho, um trabalho de fôlego, um trabalho que constrói uma nova teoria sobre o precedente no direito brasileiro. É um livro que identifica um problema, é um livro autenticamente científico, porque ele identifica um problema na realidade brasileira, ele diagnostica as razões desse problema e propõe soluções.
e, na minha opinião, até se pode não concordar com uma ou outra solução, mas é muito difícil não concordar com o diagnóstico do problema que ele faz. Não se trata propriamente de um livro de crítica à jurisprudência, mas é muito mais um livro de crítica à doutrina sobre o precedente. E nessa linha eu queria fazer 2 perguntas para o professor Juracy. A primeira delas, ele insiste muito em que não se pode aplicar ao precedente a mesma metodologia de interpretação e aplicação da norma legislada. E eu pergunto ao professor Juracy, o problema está em uma diferença ontológica do precedente em relação à norma legislada, ou o problema estaria também na metodologia que se tem aplicado na norma legislada, que também ela é errada? Também a norma legislada deve ser interpretada levando-se em conta a semelhança ou a diferença entre as novas situações e aquelas situações que deram origem à norma legislada. Aquelas situações que o legislador tinha em mente quando elaborou a lei e uma analogia entre essas e as novas situações da contemporaneidade. Essa mesma analogia entre o que serviu de paradigma para a elaboração da norma e o que vai ser objeto de aplicação no presente, estaria presente nas 2 situações, tanto na norma legislada como no precedente. E eu gostaria que ele se posicionasse sobre isso. A outra pergunta diz respeito à causa dessa legislação no Brasil. Se não seria, professor Juracy, sobretudo pela fazenda pública. Porque no Brasil, muitas vezes a fazenda pública recorre até a última instância, muitas vezes a fazenda pública não cumpre uma decisão, sabendo que a orientação do judiciário é aquela, e até às vezes ela orienta o cidadão, se você quiser, vá para a justiça. Então, a fazenda pública estimula a litigiosidade, leva as questões até a última instância, e uma legislação sobre a força normativa do precedente talvez seja causada por isso, para tentar dar um limite para isso. Também, se o professor Juracy pudesse posicionar sobre esse ponto. Bom, a respeito da primeira pergunta, as distinções ontológicas entre precedentes e normas, ou se seria o método? Seria, na verdade, os 2. Sobre o que comumente se fala sobre legislação, não mais procede, porque nós repetimos algumas fórmulas do passado, arraigadas em função da escola da exegese, que não mais se aplica. No direito constitucional já se avança um pouco nisso, em se constatar que as normas constitucionais têm uma textura aberta, por exemplo, que há uma mutação constitucional, como a professora Eliane colocou. Agora, essa textura aberta e a possibilidade de mutação de normas não é só da Constituição, é da lei e de todas as normas jurídicas. Então, aquilo que se fala de uma aplicação rígida, subsuntiva, sequer realmente se aplica à norma legislada, embora se insista no discurso dogmático prevalecente que assim o seja. No precedente, são coisas distintas. Mesmo que não se reduza a uma norma, você pode encontrar uma norma do precedente. Você pode inferir uma norma do precedente, mas não se reduz a ela, ou é um tipo de norma diferente, como alguns autores ingleses colocam como the rule by reasoning. É uma normatização por razões. Então, não posso desprender a norma jurisprudencial de todo o arrazoado que causou aquela norma. Por isso que sequer a aplicação do precedente seria pela norma. Busca-se repristinar nos precedentes essas aspirações da escola da exegese. A partir do constitucionalismo contemporâneo, viu-se que as aspirações de segurança e previsibilidade não se aplicam à Constituição, não se aplica à lei. Diante dessa insegurança, buscou-se uma coisa nova, que seriam os precedentes. Então, se projeta numa coisa nova, uma pretensão antiga, que, por razões ontológicas, não se suporta. Então, há uma distinção tanto na metodologia quanto ontológica. Quanto à razão ser da fazenda pública, certamente muitas causas em massa versam sobre a fazenda pública. Mas não somente. Existem causas em massa, como, por exemplo, nas relações de consumo, em que os precedentes com efeito vinculante também teriam esse efeito pacificador e ordenador. Entretanto, seja por que razão for, a ideia de precedente vinculante não vai conseguir a redução dessa litigiosidade. Não é
simplesmente em tornar o juiz obrigado a observar um precedente que se vai desestimular, porque o círculo hermenêutico nunca se exaure. Não se exaure com a norma, não se exaure com um precedente. Se nós quisermos acabar com a litigiosidade do nosso judiciário, começa por uma reflexão sobre a estrutura. Infelizmente, nosso tempo terminou. Muito obrigado, doutor Juracy, pela presença. Também queria agradecer aqui a professora Eliane Saldan e o professor Hugo de Brito pela presença de vocês aqui no Academia. E se você quiser mandar uma dissertação ou tese para o Academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.